noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro aqui do Projeto Só Falta Monografia. Hoje nós estamos recebendo a professora Daniele Milim. O nosso encontro de hoje é um encontro para discutir o ato de realizar entrevistas via plataformas. A nossa convidada é a professora Daniele Milim Gonçalves. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Sociologia também pela UFC. Atualmente, ela é membro do Laboratório de Pesquisas da Universidade Federal do Ceará, o Laboratório de Estudos em Educação, Política e Cultura. Ela é coordenadora nacional do mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional, ProfSócio, e é coordenadora do PIBID de Sociologia da UFC e também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Ela tem experiência na área de Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: cidade, educação, ditadura militar, campanhas eleitorais e memória. Então, nós temos muito prazer em receber a professora Daniele Milim conosco. Agradecemos desde já ela estar conosco nesse momento e partilhar toda essa sua experiência com pesquisas. A tese de doutorado da professora Daniele é uma tese em que ela usou exaustivamente o recurso da entrevista, né? Então, quem tiver também a oportunidade de ler, vale muito a pena. E ela agora vai nos dar essa oficina, porque ela tem desenvolvido pesquisas também sobre esse tema com esse recurso da entrevista, que já vinha fazendo na presencialidade e tem adaptado para esse momento também no recurso de distanciamento social. Então, já agradeço muito, Daniele. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Monalise, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Monalise disse, né, eu sou uma cientista social que amo fazer pesquisa, certo? Assim, o tempo inteiro eu tenho vários temas de pesquisa, e se duvidar, eu tenho um tema os próximos 10 anos, pelo menos, certo? Então, o tempo inteiro eu estou pensando em pesquisar alguma coisa. Desde a graduação, eu já fui fazendo muitas pesquisas, né? Além de aplicação de questionário, mas também muita pesquisa. Para a minha monografia, que foi sobre os candidatos outsiders, para a minha pesquisa da dissertação, que era sobre os jovens na política, e aí a gente fez em vários lugares essa pesquisa, inclusive no México, e uma coisa bem interessante é que eu tinha feito Casa de Cultura, né, mas claro, quando você chega no país, é outra história, né, eu estava lá com a Iris para a gente analisar a campanha eleitoral de 2000, e uma semana depois eu já estava fazendo as entrevistas em espanhol com, com o povo lá das campanhas, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre, de fato, gostei muito e acho que o momento da entrevista diz muita coisa, né? Você consegue captar muita coisa, os silêncios, a forma como a pessoa se porta, né? Se tem alguém do lado delas coagindo a responder alguma coisa, se a pessoa tá de uma certa forma descontraída, né? Se ela se recusa a falar sobre determinados assuntos. Isso também aconteceu na minha tese, né? Como a Monalise colocou, eu entrevistei muitos, usei várias técnicas de pesquisa, mas usei a entrevista também muito, e foi algo muito interessante, porque era sobre com os anistiados, e aí era um tema super delicado, né? Então, que tinha que ter toda uma delicadeza mesmo de como tratar a temática. Teve caso, por exemplo, de entrevistado que nunca tinha falado sobre o tema e veio falar para mim, né? Então, assim, sobre um tema que era super doloroso, nunca tinha falado nem para o marido, e a pessoa falava para mim. Então, assim, essa questão da entrevista é algo que eu acho muito importante, que aliada a outras técnicas, né? Elas são coisas muito importantes para que a gente possa entender um pouco como é que as pessoas constroem as suas narrativas, como é que elas explicam as suas, né, as suas questões, as suas visões de mundo, como é que elas se põem, né,
como é que elas, o que é que elas se contrapõem, como é que elas contam sua trajetória, enfim, sobre uma série de questões. Então, assim, ao longo da minha vida, sempre fiz entrevistas presenciais. Mas já na tese, tinha pessoas que moravam em outros lugares, em outros estados do país. E aí eu comecei a fazer, na verdade, trocas de e-mails com algumas pessoas, né? Então, assim, e aí elas respondiam com respostas longas, que eram praticamente uma entrevista, mas não uma entrevista presencial mesmo, não era um questionário, certo? Era algo que se assemelhava mais a uma entrevista mesmo. Mas o uso da plataforma realmente veio acontecer agora mesmo por conta da pandemia. Durante os primeiros meses, eu, né, pensando todas as coisas, vendo o que estava acontecendo no Brasil e tal, decidi usar o meu tempo na pandemia para fazer uma série de pesquisas. E aí, primeiro, usando muito as plataformas do Google Forms, certo, para aplicar questionários, mas eu reabri uma pesquisa que eu tinha, que era sobre os jovens, os primeiros jovens a estarem na universidade, certo? E isso eu tinha feito em 2016, 2017, com entrevistas presenciais, e agora eu vendo uma série de coisas, né, vendo Facebook principalmente, e também algumas coisas que o governo, algum integrante do governo dizia, né, contra a universidade, contra as pessoas que estavam chegando, né, essa questão do canudo, de ter acesso à educação, eu decidi reabrir essa minha pesquisa. Mas, óbvio, por conta do distanciamento social, não podia ser presencial. E aí eu descobri um mundo absolutamente novo para mim, certo? E que eu vou partilhar um pouco aqui com vocês, assim, só para vocês terem ideia, as pesquisas qualitativas, em geral, marcar entrevistas é algo que dá uma trabalheira, não podemos negar, certo? Porque você tem que falar com a pessoa, acordar um horário, se deslocar até onde a pessoa vai, ou a pessoa se deslocar para o lugar que você está, em geral é o contrário que acontece, né? Então, tem o chá de cadeira, né? Tem chegar lá e não conseguir fazer, a pessoa desmarcar antes, tem uma série dessas coisas. É tanto que você não faz entrevista tanto quanto você aplica questionário. Justamente por conta dessa especificidade da entrevista mesmo, que é algo que é interessantíssimo, né? Pode permitir que o entrevistado fale muito, né? Você consiga saber muito mais coisas que muitas vezes um questionário permite lhe mostrar, mas tem essa questão mesmo do tempo que você precisa gastar para fazer as entrevistas, sabendo que todo mundo tem o tempo da monografia, o tempo de entrega da dissertação, o tempo da entrega da tese, né, você vê que no final das contas acaba que não dá para fazer um número também muito grande de entrevistas. Mas, nesse momento agora da pandemia, por exemplo, usando as plataformas, o que é que eu percebi? Que é muito mais fácil conseguir ter mais entrevistados utilizando essas plataformas do que presencialmente. Em menos de um mês eu fiz 30 entrevistas, coisa que eu não conseguiria fazer, se duvidar, em um ano eu não conseguiria fazer essas 30 entrevistas, certo? Porque, justamente por isso que eu falei para vocês, o tempo que as pessoas levam, né, tem que se encaixar no horário delas, né? Então, assim, é algo que, de fato, leva um tempo mesmo. Você gasta essa energia mesmo, que é importante, mas não dá para você achar que você vai fazer, por exemplo, 10 entrevistas rapidamente. Não é assim que funciona realmente. Então, eu vou apresentar um pouco aqui para vocês algumas reflexões que eu tenho sobre essa questão, também atrelada a um texto, que eu coloco até nas referências, depois eu vou apresentar aqui para vocês, mostrando, inclusive, que outras áreas já fazem esse tipo de pesquisa
há um tempo, né? Utilizando entrevistas online há um tempo. Então, nós estamos um pouco atrasados em relação a isso. Claro que num ou no outro centro pode ser que já se venha fazendo entrevista online há mais tempo. Mas, falando em termos de UFC, isso não é algo que é a nossa prática, mas provavelmente vai começar a ser, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, e aí vou apresentando e colocando para vocês as questões, e aí, se vocês quiserem ir perguntando, na medida em que eu for falando, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Pronto, vamos lá. Eu vou contextualizar um pouco assim, né? Nós já estamos começando com essa questão da pesquisa qualitativa, né? Isso que eu coloquei. As pesquisas qualitativas são, sim, trabalhosas, embora muito prazerosas, mas são trabalhosas, não adianta a gente dizer que não. Elas tendem a usar poucos participantes, né? Poucos comparados, claro, aqueles surveys que se faz, né, com centenas ou milhares de pessoas, né? Como nós não conseguimos fazer isso com entrevista ou grupo focal, em geral, são grupos menores de pessoas que a gente consegue acessar nesses tipos de pesquisa. Justamente por conta disso, né, escolher quem você vai entrevistar, nesse caso, é algo que tem que ser muito bem pensado, né? Tem que pensar qual é o perfil, quem são, né, esses que a gente chamava antes de informantes chaves, né? Quem são essas pessoas que podem lhe ajudar a explicar melhor, né, tornar mais inteligíveis as questões que você quer entender, né, na sua pesquisa. E isso também não vai se modificar em relação às entrevistas online, certo? Mas nas pesquisas qualitativas, nas entrevistas, a gente sempre fala da questão do ponto de saturação, que é aquele ponto que você está fazendo as entrevistas e aí as respostas começam a se repetir demais, já não tem mais muita coisa nova a ser colocado, e aí muitos pesquisadores entendem que, pronto, esse então é o momento de parar, já que os dados estão começando a se repetir e você não consegue mais avançar em relação à temática, né? Então, há esse fenômeno né, do ponto de saturação que acontece de fato, certo? Muitas vezes nessas pesquisas, a gente não estabelece a priori quantas pessoas a gente vai entrevistar, né? Às vezes, o recrutamento se dá muito mais pelo perfil que você quer atingir, mas não necessariamente pelo número de pessoas. Justamente porque, às vezes, você pensa que pode contar com uma pessoa e não pode, né? Ou então uma pessoa lhe leva a outra, certo? Você vai construindo a rede aí, né, de pessoas que podem lhe dar informações interessantes para a sua pesquisa. Então, assim, a princípio, não se estabelece necessariamente que vai entrevistar 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, não. O campo vai lhe dando muito essa informação. Mas nós estamos vivendo uma época, né, que os espaços virtuais, eles ganham uma dimensão extremamente grande na nossa vida, né? E a pandemia fez isso acontecer, né? Grande parte do nosso ano nós estamos vivendo aí nas redes sociais, já era uma tendência anterior, né? Mas agora, com mais tempo em casa, a gente está fazendo muito uso disso. Só para que vocês tenham ideia, por exemplo, no final do ano passado, a plataforma Zoom tinha 10 milhões de acessos diários.
Hoje ela tem 300 milhões de acessos diários, certo? Só para vocês terem ideia de como, né, as plataformas, os aplicativos e as redes sociais como um todo, né, passaram a ter uma importância central nesse momento que a gente não está podendo se encontrar, né, presencialmente. Os encontros vão se dando de forma virtual mesmo, né? Então, esses espaços virtuais, eles passaram a ter, a serem o que a gente passa grande parte do dia mesmo. E, claro, os mais jovens também, né? Os mais jovens, os nativos digitais, aí é que passam realmente muito tempo. E aí você se pergunta, né? Isso está acontecendo na pandemia, provavelmente depois que nós conseguimos sair da pandemia, isso não vai se modificar tão radicalmente, certo? Esses espaços vão continuar existindo aí nas nossas vidas e as plataformas e os softwares vão sendo aperfeiçoados, inclusive, né? Então, foi se percebendo ao longo desse ano como você pode sim fazer reuniões virtuais, como você pode sim apresentar o trabalho final da monografia, da dissertação, da tese, né? Cada qual no seu lugar, sem estar necessariamente presencialmente. E aí você foi descobrindo também que se pode fazer entrevista dessa forma. E aí a gente pode se perguntar, por que então não aproveitar para fazer essas pesquisas utilizando essas plataformas? Por que não fazer pesquisas online? E aí sempre se pergunta, é um receio que a gente tinha em relação às aulas, e a gente pergunta também em relação às entrevistas. Elas sempre são adequadas? Tem limitações, certo? Elas abrangem todo mundo, né? Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade bem desigual, né? Que o acesso à tecnologia não é igual para todos, né, ou menos desigual, né, a gente sabe das discrepâncias aí, das disparidades, mas também não somente o acesso à tecnologia, mas o acesso à educação, né, à alfabetização, a lugares adequados, né, espaços adequados, então, assim, de cara já se responde, não, elas não são adequadas para todo mundo, porque nós temos situações, de fato, muito desiguais. Dependendo do tipo de pessoas que você vai querer entrevistar, não é possível fazer, ou pelo menos é mais difícil você fazer entrevistas virtuais. Vou dar um exemplo claro. Digamos que você queira pesquisar a velhice, certo? Você vai ter mais dificuldade, não significa dizer que os idosos não estão aí nas redes ou não têm acesso à tecnologia. Em parte tem, mas com certeza é um grupo que tem mais dificuldade com a tecnologia ou mais acesso à tecnologia, e isso, de fato, poderia ser um impeditivo à realização da sua pesquisa. Outros temas mais sensíveis também podem ser mais difíceis de você conseguir trabalhar, certo? Temas que requerem que você tenha mais, crie mais um laço de mais confiança, por exemplo, com o entrevistado, que você leve esse tempo mesmo para construir esses laços, acaba sendo mais complicado. Talvez temos, por exemplo, como discutir o assédio, certo? Vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica, por exemplo, são mais complicados de se trabalhar. Vítimas de violência doméstica, por exemplo, que o violador está dentro de casa, certo? É um tipo de impeditivo mesmo para esse tipo de pesquisa, certo? Então, a resposta é, não, nem sempre as entrevistas online são adequadas. Por isso, precisa ter também a sensibilidade do pesquisador de saber quando é adequado realmente fazer. Uma outra pergunta que se faz é, as entrevistas online, elas são a mesma coisa que a entrevista presencial? Elas podem ser, dependendo da forma como você faça.
a lógica do roteiro, a lógica do cuidado, a lógica, né, da forma como você vai conduzir, ela deve ser muito semelhante ao que é uma entrevista presencial. Claro que sabendo que você não está frente a frente, você não vai tomar o cafezinho que o entrevistado lhe ofereceria se você tivesse presencialmente, você não está lá ali olhando a casa da pessoa, se você tivesse ido fazer uma pesquisa, por exemplo, em comunidades, isso não dá para você replicar da mesma forma, mas a lógica e o rigor, isso sim, tem que ser igual. Mas o que é que, assim, o que é que se entende como adequação, né? Os entrevistados, por exemplo, precisam estar minimamente familiarizados com a tecnologia. Se você vai usar plataformas e as pessoas não sabem como usar, né? Isso pode ser, inclusive, um impeditivo para as pessoas quererem participar. Lembrando que quando a gente vai fazer um questionário, aplicar um questionário ou fazer uma entrevista, é sempre com o aceite da outra pessoa. Você vai, de alguma forma, convencer. Ninguém é obrigado a lhe dar entrevista, certo? Em nenhuma circunstância, em geral, nas nossas pesquisas no Brasil, a gente não paga, né, os entrevistados, diferentemente, por exemplo, né, dos pesquisadores americanos, que muitas vezes pagam aí uma taxa, uma questão simbólica aí para as pessoas quererem participar. No nosso caso, não. Né? É o convencimento mesmo, é você pedir a entrevista e a pessoa aceitar né, fornecer essa entrevista para a gente, ou responder um questionário. Então, se ela não está familiarizada com a tecnologia, ela tem mais dificuldade, de fato, de querer aceitar. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas também estão de saco cheio, por exemplo, de responder questionário ou de dar entrevista, dependendo do tema, por exemplo, que você vá trabalhar, tem pessoas que são tipo assim, as figurinhas que sempre dão entrevista sobre aquele tema, certo? Então, tem gente que já falou sobre o mesmo assunto 10, 15, 20 vezes. Então, e falar mais uma vez vai depender muito da forma como você apresenta a pesquisa, né? Pede que a pessoa aceite ser entrevistada e vai depender, portanto, se ela foi convencida ou não de que deve dar essa entrevista. Então, os entrevistados precisam estar minimamente familiarizados com a tecnologia, né? Essas condições básicas serem satisfeitas, né? E as condições básicas aí são, né? Além da familiaridade, a pessoa ter acesso né, a tecnologia para que ela possa usar, ou seja, ter acesso à internet, ter um smartphone, ou ter um computador, um notebook que possa utilizar a plataforma, ter um smartphone, por exemplo, que tenha espaço para baixar a plataforma, certo? Para baixar o aplicativo, que parece ser óbvio, mas às vezes as pessoas não têm, certo? Dependendo do tipo de celular que a pessoa tenha, certo? O celular pode ser algo, de fato, muito limitante, certo? Então, precisa que essas condições sejam satisfeitas e que o objetivo da sua pesquisa permita esse uso, né? O uso das plataformas. Então, sempre tem que se perguntar: eu posso fazer essas entrevistas, né? Online mesmo, via plataformas? É possível? As pessoas que eu pretendo entrevistar, elas têm esse acesso, certo? Elas estão familiarizadas com isso? Se sim, pronto, a resposta é pode, certo? Você pode utilizar. Em alguns casos, pode inclusive acontecer de que as pessoas se sentem até mais à vontade numa entrevista online, já que vai ter de alguma forma, você vai estar vendo, mas não vai estar tão próximo da pessoa. Então, para alguns entrevistados, isso é legal, é melhor do que estar ali frente a frente, já que é mediado aí por uma máquina, certo? Então, algumas pessoas podem até achar massa isso, e aí achar mais legal dar essa entrevista do que dar uma entrevista face a face,
certo? E em alguns casos, quando são o único meio de alcançar os entrevistados. Digamos, por exemplo, que você queira entrevistar brasileiros que moram em Portugal durante a pandemia, por exemplo, certo? Você quer ver como é que está se dando, por exemplo, o acesso deles à universidade. Esse tipo de pesquisa você não conseguiria fazer, você não conseguiria ir lá fazer essas entrevistas. Então, a possibilidade seria, de fato, o uso das tecnologias para você fazer. É um exemplo de você seria o único meio de alcançar os entrevistados. Então, se é assim, você, claro, pode fazer, certo? Então, tem sempre que lembrar. O tipo de pesquisa que você quer permite que se seja feito dessa forma? Se permitir, ótimo, certo? Se não, aí você realmente precisa fazer a entrevista presencial. Como é que se dá o recrutamento, então, nas entrevistas online? Nas entrevistas presenciais, muitas vezes, né, você pensa na questão da classe social, no nível educacional, no local de moradia, na idade, são algumas, né, algumas das características que você tenta ver, né, ao pensar nesse perfil do entrevistado que você quer entrevistar. No caso do online, tem já um limitante, que é o seguinte: o perfil das pessoas que têm acesso e que usam cotidianamente já não é tão necessariamente plural como seria uma pesquisa presencial. Por que isso? Volto para o exemplo das senhoras, né, idosas. As senhoras idosas, por exemplo, já teriam isso de ter uma maior dificuldade. Pessoas muito pobres teriam uma dificuldade de acessar essas tecnologias. Analfabetos, por exemplo, teriam também mais dificuldade de acessar essas tecnologias. Né? Então, assim, o perfil de pessoas que sabem acessar e sabem usar, né, ele já limita de alguma forma aí, certo? Esse perfil que você tem. Então, muito provavelmente você não vai ter um perfil tão plural. Isso serve também, por exemplo, para os questionários. Em todas as pesquisas que a gente fez esse ano, eu acho que a gente aplicou uns 5 ou 6 questionários diferentes, sempre tinha uma questão. Quando a gente perguntava o grau de escolaridade e a renda, em geral, a tendência era ter tanto uma renda mais elevada do que o que é mesmo geral da população, como um grau de escolaridade maior também. Ou seja, pessoas com mais renda e pessoas com mais escolaridade tendem a acessar mais esse tipo de pesquisa do que as pessoas com menos renda e menos escolaridade. No caso da entrevista, serve a mesma lógica, certo? Então, isso aí já pode ser, mais uma vez, a questão do impeditivo, né? Se, por um acaso, é esse o seu público, né, de entrevistados, você já teria mais dificuldade. Mas digamos que não, digamos que você queira entrevistar, por exemplo, jovens que estão estudando. Aí, certo? Uma grande parte dos jovens que estão estudando tem acesso à tecnologia, conhece mais a tecnologia, já são nativos digitais, então para eles é mais fácil explicar como é que se baixa um aplicativo, como é que usa um aplicativo. Então, já é algo que você já saberia que, sim, pode utilizar mesmo, essa entrevista pode recrutá-los, que acaba sendo mais fácil, né? Então, isso aqui que eu coloco, né? Os entrevistados, a escolha que esses entrevistados fazem de determinados tipos de programas, de ambientes e de recursos, acabam tendendo a definir os seus perfis de modos mais relevantes numa seleção online do que o que se tinha numa seleção que não era online. Até aqui tudo bem, gente? Ou vocês estão com alguma dúvida? Posso continuar? Eu tenho uma questão. Pode dizer. Então, a entrevista online, ela vai ter que caber na situação da entrevista. Nunca a gente vai tentar fazer com que a pesquisa seja cabível, porque
você está entendendo bem, porque, por exemplo, pode haver que o seu grupo que está estudando, ele não tem muito interesse em fazer a resposta, ou você não consiga pela negativa das pessoas, para elas não quererem fazer isso. Então, nesse caso, não vai ser cabível. Então, outro meio vai ter que ser tomado, né? No caso. Exatamente. Exatamente. Isso serve para tudo, né? Por exemplo, digamos, você quer entrevistar presos, a sua pesquisa é sobre os presos, o ambiente da prisão, certo? Ou então, por exemplo, sobre a educação no sistema prisional. Você não vai ter acesso, né? Assim, os presos não vão ter o acesso liberado para lhe dar essa entrevista de forma virtual. Então, já é uma coisa que você sabe que você não vai poder utilizar. Isso serve para toda pesquisa. Por exemplo, é toda pesquisa que cabe um questionário? Não. É toda pesquisa que cabe uma entrevista? Não. Certo? É toda pesquisa que cabe uma ida a campo? Não, depende do tipo de pesquisa que você faça. Isso vai servir sempre, certo? Aí, do mesmo jeito, a entrevista presencial e a entrevista online. Você tem sempre que pensar o seguinte: bom, a minha pesquisa é essa, né? Para eu entender, né, e conseguir os dados que eu preciso ter, eu vou precisar disso, 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 daquilo, certo? E a partir do que você sabe que você vai querer, né, é que você vai ver. Vou usar os dados secundários do IBGE, certo? Vou usar uma pesquisa que outra pessoa já fez, né? Dados de um questionário de uma outra pesquisa. Vou a campo, vou fazer entrevista, vou fazer grupo focal. Isso vai depender muito do que é a sua pesquisa, qual é o público dela, quais são os objetivos da pesquisa, certo? E da sensibilidade ou não que se tem a respeito do tema, certo? Então, isso sempre, por isso que, assim, às vezes no projeto, as pessoas colocam meio formatados, já dizendo, vou fazer questionário, entrevista e grupo focal. Muitas vezes sem refletir se realmente é isso que cabe mesmo, se aqueles tipos de recursos ali, certo, vão dar conta, certo, de você conseguir os dados que você precisa obter. Por isso, assim, não tem uma receita de bolo que todo mundo tenha que seguir, certo? Você tem que adaptar a sua pesquisa, os recursos que você vai utilizar vão ser adaptados à pesquisa que você vai realizar. Se você vai fazer se você quer entender um fenômeno, por exemplo, que não é o que ocorre na sua cidade, que ocorre em outro lugar, que você não vai poder estar lá presencialmente, aí você já sabe que você vai poder usar essas técnicas, certo? Para ter contato com as pessoas, certo? Para conseguir as informações, mas isso não é um dado a priori, não, certo? Cada pesquisa vai ter os recursos, você vai poder manejar os recursos de acordo com o que você quer com o seu objeto de pesquisa, certo? Respondido? Respondido, sim. Obrigado. Pronto. Então, vamos lá. Sobre os roteiros, né? Toda entrevista, a gente sugere que se tenha um roteiro, né? Para que um roteiro? O roteiro, ele serve para você poder conseguir as informações que você deseja, né? Você precisa saber como fazer o seu roteiro, né? Que também é flexível de acordo com o que você deseja obter de informação, certo? Não existe um roteiro único, né? Claro, a gente sempre está perguntando a idade, né? A renda, né? Algumas coisas assim, mas isso aí são as informações mais gerais que, claro, vão ter ou não conexão com o que as pessoas vão falar. Mas o roteiro em si, ele tem que ser flexível a partir do que você deseja obter. Isso serve para entrevista presencial e serve também para entrevista online, certo? Há necessidade de ter um roteiro, certo? Estruturado, né? A gente chama sempre de entrevistas semi-estruturadas, porque são entrevistas que, a partir da resposta das pessoas, vão surgindo outras perguntas que poderiam, inclusive, nem estar no script anterior,
certo? No caso da entrevista virtual, também, certo? Você precisa ter uma certa ideia do que é que você quer saber, do que é que você vai perguntar, mas, claro, isso tem que ser adaptado e tem que ter uma flexibilidade. Lembrando, a entrevista, por exemplo, nós estamos aqui conversando. As entrevistas, elas precisam ter essa ideia também da conversa que teria numa entrevista presencial. A gente sempre diz, né, que, pronto, você precisa criar um clima, né, de que as pessoas possam falar com você, que a pesquisa possa fluir, né, que as entrevistas possam fluir, que a pessoa não seja monossilábica, que ela consiga, né, dizer as coisas que você pretende ouvir, pretende saber de fato, e dessas respostas você pegar outras perguntas para ouvir também outras respostas, ou como ela desenvolve o seu pensamento. Para isso, você precisa ter esse roteiro, né, para saber como é que deve fazer. Mas deve-se criar um clima, não parecendo aquela coisa de entrevista de televisão, certo? É mais no sentido de um ambiente que permita que a pessoa se sinta confortável para falar. Então, aquela mesma lógica que se tem na entrevista presencial, né, de você deixar a pessoa confortável para poder falar, de ter um ambiente tranquilo para que a pessoa possa falar, de, em geral, não ter pessoas por perto, para ela se sentir mais confortável para dizer as suas questões, né, de criar um clima propício mesmo para que as pessoas possam efetivamente falar, certo? Do mesmo jeito, na entrevista virtual, você também tem que fazer, né, nessas conversas, né, criando esse clima de mais naturalidade mesmo, certo? As perguntas, elas devem ser também adaptadas ao contexto das entrevistas, preservando também as características linguísticas e extralinguísticas, né? Então, assim, como você vai depois também transcrever, é muito importante você preservar essas características, sabendo que depois você tem que saber direitinho quem é a pessoa que falou, como falou, né, qual é a linguagem que ela utiliza. Às vezes a pessoa usa o chat, por exemplo, para dizer alguma coisa, você tem que captar isso também, certo? Que acaba sendo, por exemplo, que quando você está no presencial, você consegue captar isso. A pessoa, por exemplo, no presencial, não tem esse lugar do chat para colocar alguma coisa que, por exemplo, ela não queira falar, ela não queira externar oralmente. Mas numa entrevista nas plataformas, a pessoa é possível de escrever lá. Isso aí você também tem que, que captar, certo? Fazer perguntas de esclarecimento, quando você acha que a resposta não deu conta de tudo que você gostaria, né, de saber, ou que a resposta foi monossilábica, ou foi mais truncada, é sempre importante, né, fazer pergunta de esclarecimento, fazer pergunta de aprofundamento, certo? Que precisa também ser colocado nos momentos em que você julgar necessário. Por isso é importante, desde o início, né, você dizer, né, como é que vai funcionar a entrevista, dizer que às vezes vai interromper a pessoa para perguntar alguma coisa, enfim, criar de alguma forma aí já essa ambiência que seja importante para a melhor condução da pesquisa, certo? Do momento da entrevista. Uma outra questão em relação às entrevistas online, do mesmo jeito que você pode entrevistar pessoas em outros lugares, né, bem longe de onde você mora, são os horários. Os horários nas entrevistas online, eles são muito mais flexíveis, porque aí depende muito do horário que a pessoa pode, que ela quer, né? Se ela está em casa, por exemplo, nesse momento agora, ela pode escolher, no final das contas, muitas vezes, escolher no final de semana, escolher de madrugada, certo? Escolher nos horários que, em geral, não seriam os horários convencionais. Quando é uma entrevista presencial,
em geral, são nos horários mais convencionais que você faz as entrevistas. Mas nas entrevistas virtuais, não. E aí, claro, o pesquisador é que precisa se adaptar aos horários dos entrevistados, não o contrário, certo? Se a pessoa pode naquele horário, e você está querendo saber, e a pessoa, de uma certa forma, está lhe fazendo uma gentileza de conversar, então você pega o horário que ela pode, de fato, lhe atender, certo? Então, isso tem que ser muito levado à risca mesmo, certo? Como são as entrevistas virtuais, elas acabam também podendo se estender mais tempo do que nas entrevistas presenciais, certo? Dependendo, pelo menos na minha experiência, com essas 30 entrevistas que eu fiz, impressionante como, assim, rapidamente, assim, facilmente se chegava a 1h30, 2 horas de entrevista, né? Claro que depende muito, né, da forma como se conduz, depende também da disponibilidade da pessoa, né, e depende se ela também se envolve. Por exemplo, tem temas que a pessoa fica tão encantada de falar que por ela fala horas a fio e não tem problema. O pesquisador, ele precisa ter a sensibilidade de saber quando já está incomodando, quando a pessoa já está ficando cansada, ou se não, se ela quer continuar falando, e se, claro, também faz sentido tudo, né, assim, as coisas que estão sendo colocadas, porque às vezes tem entrevistados que fazem longas digressões, que aí o entrevistador tem que estar sempre puxando, né, de forma bem delicada, para que afinal de contas, se discuta as coisas que de uma certa forma, você estava também querendo saber. Mas, então, elas podem ser mais longas do que as presenciais. E isso, claro, tem um impacto também sobre as transcrições, certo? As entrevistas, elas têm que levar uma transcrição, certo? Do mesmo jeito que as presenciais, né, que a gente grava, antes era num gravador, né, num gravador enorme que as pessoas tinham. Depois era naquele gravadorzinho menor, pretinho, certo? E agora, em geral, são pelos celulares, né? Com gravador mesmo de voz dos celulares. Isso, claro, você tem que pensar, né, no tipo de celular que você tem para poder guardar esses áudios, né? Isso tem que ser levado também em consideração. E tem que ser levado em consideração que a entrevista precisa ser transcrita. E o mais legal é que seja transcrita, que pelo menos você tenha parte do controle dessa transcrição. Muitas vezes a gente terceiriza a transcrição e acaba vindo uma transcrição que não é realmente compatível com as coisas que foram sendo discutidas, certo? Isso pode ser feito, terceirizar? Claro que pode, né? Dependendo do número de entrevista que você fez e do dinheiro que você tem para pagar essas transcrições, por exemplo, claro que é plenamente possível. Mas você, como pesquisador, não pode perder, certo? Esse controle da transcrição, porque, afinal de contas, é muito daquilo que você vai precisar usar, né? E vai usar no seu trabalho. Então, sempre lembrem disso, certo? Da transcrição, que é um momento que muita gente acha chato, mas que, na verdade, é um momento que lhe faz pensar muito, certo? Se você puder, inclusive, transcreva suas entrevistas, porque você fez a entrevista, quando você está transcrevendo, você está meio que rememorando a entrevista, lembrando de cenas, lembrando de questões impactantes, fazendo conexões, certo? Óbvio que quando você terceiriza isso, parte disso aí que eu estou falando se perde, certo? Então, é muito legal transcrever, apesar de às vezes achar chato e tal, certo? Transcrever uma entrevista de 2 horas, né? É aquela coisa de ir lá e parar, é chato, mas felizmente a tecnologia também existe para, né, o nosso facilitar também esse nosso trabalho. E aí eu trouxe até aqui para vocês alguns
softwares que podem servir para as transcrições. As plataformas, em geral, quais são 3 plataformas, né, que são muito utilizadas? O Zoom, como eu falei para vocês, o Zoom hoje, né, é muitíssimo acessado. O Zoom, ele tem uma parte gratuita, né, mas tem a parte paga. Na paga, ele é ilimitado, então você pode passar, né, quantas horas você quiser fazendo lá a entrevista. No gratuito, não, só dura 40 minutos, né, e aí você tem que fechar, tem que cair, tem que mandar de novo. Enfim, é uma situação que não é confortável, porque, por exemplo, você podia estar no meio de uma fala, né, o entrevistado desenvolvendo um raciocínio e pá, acabam os 40 minutos e termina, e aí não é legal, certo? Tem um limite de tempo para o gratuito, mas permite, por exemplo, você gravar e também permite gravar o chat, certo? Para você depois conseguir pegar as coisas que foram escritas. O Google Meet, que é também uma plataforma que só permite gravar se a sua conta for institucional, mas se ela for institucional também, ela não tem limite, né? E você também pode coletar o que foram escritas, as coisas que foram escritas no chat. E permite gravar. Só que aí vem uma questão. Particularmente eu utilizo o Google Meet para as entrevistas, mas eu não gravo as entrevistas, não pelo Google Meet. Por quê? Porque eu estou gravando a voz, mas eu estou gravando também o rosto das pessoas. Numa entrevista presencial, a gente utiliza o gravador. O que nos importa, na verdade, nesse caso, é a fala, certo? Então, o que é que eu faço? Eu faço pelo Google Meet, mas eu gravo pelo gravador, pelo celular mesmo, certo? Mas antes de mais nada, já avisa a pessoa que eu vou gravar, certo? E que isso aí vai ser utilizado para para a transcrição. Pois é, a Camila está colocando aqui que agora o Google Meet também vai ser limitado, e se eu não me engano, também tem uma questão de que agora também vai ficar só durante um período a gravação também, né? Acho que é durante um mês, se eu não me engano, que vai ficar também armazenado como ficava antes, né? Agora parece que só vai também durar um mês. E tem o Skype, certo? Que é o mais antigo desses aí, né? Já tem um tempo que tem o Skype, mas contraditoriamente não é o mais utilizado mesmo, certo? O Skype não é muito utilizado. Uma das questões é que todos eles precisam de alguma forma que você baixe, né? Baixe o programa. Aí volta para aquela questão de que, portanto, o entrevistado precisa ter acesso à tecnologia e saber utilizar a tecnologia, senão já criam uma complicação, certo? O Skype, ele não grava, mas ele coleta o chat, né? Você pode também copiar. E aqui tem alguns softwares para transcrição, certo? Existem vários outros, esse aqui eu coletei também de um site que eu coloco lá no final, certo? Vocês podem até olhar lá, explica direitinho como é que eles funcionam, que são softwares para transcrever, certo? Né? Diferentemente de outras épocas que você tinha que transcrever tudo, já esses softwares já ouvem, né, e já transformam a voz em texto, certo? Então, assim, é uma transcrição perfeita? Não, certo? Você ainda vai ter que ajeitar uma coisa e outra, mas já é meio caminho andado, certo? Então, pode ser utilizados esses tipos de softwares para transcrição. E aí, por fim, eu vou dar algumas dicas para vocês
Peraí, deixa eu ver aqui o que é que a Camila está dizendo. Outra opção para gravar é usar o plugin do Chrome, certo? E aí, nesse caso, você pode só gravar só o áudio. Pronto. Outra dica aí da Camila. Tem algumas dicas para essa questão. Pronto, eu decidi fazer entrevista virtual, né? Online. Como o que é que você tem que fazer? Primeiro, obviamente, né, escolher os seus entrevistados, né? Se certificar de que eles têm o acesso à tecnologia e sabem, né, usar a plataforma que você vai escolher para fazer as entrevistas, agendar essas entrevistas. Então, é muito importante, se você vai usar, por exemplo, o Google Meet, que você coloque lá no seu, na sua agenda, o horário direitinho, né, e crie o link, né, para mandar para a pessoa, certo? Você envia para a pessoa, explica que ela precisa baixar a plataforma se ela ainda não tiver, lembrá-la quando estiver mais próximo da entrevista. Às vezes as pessoas esquecem, certo? E aí, né, entrar em contato com a pessoa, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, dependendo de quem seja, como seja, né? E uma coisa que, em geral, muitas vezes nós não fazemos, que é enviar para a pessoa o termo de consentimento, certo? Muitas vezes a gente parte do pressuposto de que ao aceitar dar uma entrevista para a gente, que a pessoa já sabe que a gente vai utilizar aquela fala dela, né, no nosso texto, certo? E isso não é verdade, certo? As pessoas não sabem muitas vezes disso e você tem que conseguir o aceite delas. Isso aí serve para entrevista presencial também, certo? Do mesmo jeito que serve para aplicação de questionário, certo? Que as pessoas aceitem sabendo para o que é a pesquisa, para que ela serve, como é que ela vai ser usada, certo? Então, assim, para deixar que a pessoa saiba, que ela esteja bem informada sobre isso. Gravar o áudio e não o vídeo, por aquilo que eu já falei, né? Porque, de fato, a gente não precisa do vídeo, e aí o vídeo são direitos de imagem também, que aí já é uma outra coisa, certo? Já teria que ter um outro termo, inclusive. E, por fim, ao final, você, né, quando você transcrever, certo? Enviar a transcrição para a pessoa, certo? E lembrá-la, né, relembrá-la de que você vai fazer uso da fala dela nas suas análises aí, no seu trabalho, certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse primeiro momento, certo? Espero que vocês possam utilizar, mas assim, a minha experiência com nesse momento está sendo realmente muito frutífera, certo? E assim, diferentemente do que as pessoas podem pensar, esse ambiente não cria uma situação artificial, não, certo? E você pode fazer uma entrevista com extrema profundidade, a pessoa falar coisas para você extremamente pessoais, certo? Bem delicadas, certo? Então, assim, não fica a dever a uma entrevista presencial. E aí eu fiquei pensando também sobre o lado bom que tem, né? Você otimiza muito o tempo. Imagina, né, por exemplo, você ter que se deslocar para um determinado lugar que a pessoa mora, ou a pessoa ter que se deslocar para o lugar que você está. Eu tive dias, por exemplo, que fiz 3, 4 entrevistas no mesmo dia, entrevistas que duravam mais de 1 hora todas, certo? E isso não seria possível, por exemplo, se fosse no momento presencial, certo? Se fosse uma entrevista presencial, certo? Então, tem um lado bom também,
certo? Ao final, você tem ali também já todas as suas entrevistas, tem inclusive, se você anotou tudo na sua agenda, você tem a data que fez a entrevista, certo? Tem essa, essa questão. O consentimento por áudio tem validez, o termo de consentimento não pode deixar o entrevistado um pouco constrangido, inseguro, ainda mais quando a entrevista presencial com indivíduos aleatórios. Bom, vamos começar pela última questão aqui. Eles são indivíduos aleatórios, mas que você já criou algum tipo de contato. Você vai fazer uma entrevista, você já conversou com a pessoa, já explicou a pesquisa, certo? Você não vai pegar a pessoa, primeiro que você não faria isso numa entrevista já presencial. São aleatórios, mas algum tipo de contato prévio você tem que fazer, certo? E como você tem que fazer esse contato prévio, certo? Você já explica. O termo de consentimento, certo? É importante, sim, assim, nós temos uma coisa que muito provavelmente nós vamos ter que mudar, é que nós não temos, a gente não passa as nossas pesquisas pelo comitê de ética, certo? E, na verdade, de fato, a gente precisaria passar. É uma discussão aí que não é consensual nas ciências humanas, certo? Mas cada vez mais ganha força a discussão do comitê de ética. Algumas universidades já têm comitê de ética para as pesquisas Dana, humanas. ficou até uma época de ter por uma reivindicação das associações das áreas de ciências humanas, de ter como se fosse um código mais específico para a nossa área, né? Ficou discutindo se encaminharia uma adequação, porque era muito biomédico, e a gente tinha demandas mais específicas, né? Mas depois o Conselho Nacional de Saúde acabou não apresentando, não lembro se chegou a apresentar regras mais específicas para o nosso campo. Agora, inclusive, Monalisa, se você quiser, a gente tem dois egressos do curso de Ciências Sociais que hoje trabalham no Comitê Nacional de Ética, que é o João Miguel e o Tiago. Estão trabalhando justamente com essa questão, eu acho que é fundamental a gente discutir, certo? Porque, assim, apesar de eles se entendem que nós fazemos pesquisas com seres humanos, certo? E que, portanto, a gente precisaria passar as nossas pesquisas por comitê de ética. Algumas revistas, inclusive, requerem que você tenha passado por comitê de ética, certo? Para você poder publicar, certo? Então, é uma questão que, assim, ainda nós não temos esse consenso, mas que muito provavelmente nos próximos anos isso vai ganhar muita força mesmo e acabe acontecendo mesmo. Aqui na UFC, por exemplo, nós não temos ninguém das ciências sociais no comitê de ética da universidade, certo? Mas foi, inclusive, né, há uns 2, 3 anos atrás, foi, inclusive, sugerido que se tivesse pessoas, porque a crítica era justamente essa, que as pesquisas passavam pelo comitê de ética e eram médicos em geral, galera da saúde em geral, que avaliava. E aí era justamente pensar nessa especificidade que as pesquisas com as ciências humanas têm, que tivesse alguém, mas infelizmente, realmente, do CH a gente tem uma pessoa que é acho que da língua inglesa, certo? E, inclusive, tem algumas instituições que não permitem mais, por exemplo, no governo do estado, as de sistema socioeducativo e várias outras, elas passaram a exigir, inclusive, os termos de aprovação nos comitês de ética para que pudessem permitir. Então, as próprias instituições públicas também agora vão começar a demandar também, né? Sim. Aí, respondendo, consentimento. O consentimento, na verdade, não é necessariamente só pela fala, não. É o consentimento que a pessoa está dando, que ela está participando de uma pesquisa, dando informações e que aqueles dados podem ser utilizados, mesmo que de forma anônima e tal, certo?
o termo de consentimento, ele é importante, certo? De a gente fazer, e, na verdade, da forma como você apresenta, para as pessoas, pode parecer até uma coisa mais importante, que dê um lugar para a sua pesquisa, inclusive de mais relevância, certo? As pessoas saberem que tem um termo de consentimento, que é tudo sério, certo? Então, dá esse ar de seriedade para a pesquisa. Então, é uma coisa que, embora a gente não faça cotidianamente, é legal que a gente faça, certo? É simples, certo? Mas que traz essa questão. Claro, como você está criando essa relação com a pessoa, você explica, olha, tem um termo de consentimento, que explica o que é o termo de consentimento para a pessoa, entendeu? É melhor do que você já partir do pressuposto de que ela, por estar lhe dando a entrevista, já sabe que você vai fazer o uso da fala dela, né? É algo que a gente precisa ter muito cuidado mesmo, certo? Bom, agora dúvidas. Vamos lá. Daniela, eu vou fazer uma, que é relativo, sim. E o WhatsApp, que é uma plataforma, é um aplicativo que tem vídeo e tem conversa. Nessas leituras e nessas discussões que você viu aí, qual é o papel dele, assim, como é que ele poderia ou não ajudar? Porque ele não grava, né, mas ele tem tanto o suporte de vídeo quanto o de conversa, né? Então, o pesquisador, ele poderia ter os seus contatos de informantes e, de repente, acionar para algumas dessas questões também. Bom, o WhatsApp, ele pode também ser usado. Eu não coloquei ali, porque eu coloquei mais esses que realmente permitem, de alguma forma, que fique registrado, embora o WhatsApp, né, se for escrito, também pode, se for um áudio, também pode. Então, ele é plenamente possível de ser utilizado, certo? Para alguns casos, inclusive, hoje já vem se discutindo grupos focais feitos também pelo WhatsApp, certo? O fato é que as plataformas, todas elas podem sim ser usadas, certo? Se você quiser fazer um grupo no Facebook, por exemplo, para, né, fazer algumas dessas discussões e você usar, o WhatsApp pode, inclusive, servir também como aquilo que se fazia muito antes, que era de jogar a conversa fora. De jogar a conversa fora, né, que na verdade não é nada de jogar fora. É uma conversa mais informal, que a pessoa vai estar colocando também dados, percepções e tal, e que você também pode utilizar. Muitas pessoas, muitas pesquisas foram feitas também com esse tipo de técnica, né? De utilizar a conversa, né? Menores de idade, Camila, traz o adicional de os pais, certo? Darem o termo de consentimento, certo? Porque dar o termo de saber que ele vai participar de uma pesquisa, certo? Porque como ele é de menor, tem de fato essa questão. Ou seja, é algo que precisa de uma preparação mesmo. Por exemplo, você sabe que você vai fazer entrevista com os alunos do ensino médio, então você já sabe, você já faz toda essa preparação de elaborar os termos de consentimento, de conversar com os alunos, de pedir que eles levem aos pais, ou então de chamar os pais para uma conversa, certo? Explicar que a pesquisa vai ser feita assim, assim, assado, e pedir o termo de consentimento deles também. Imagem, por exemplo, imagem de adolescentes, não usar, ou se for usar, é usar de forma desfocada e mesmo assim pedir consentimento, né? São coisas que, assim, podem parecer preciosismo, mas que, na verdade, além de você estar adequado às leis do país, certo? Revelam também cuidado com o entrevistado. E é uma relação de confiança a que se estabelece entre o entrevistador
e o entrevistado. Do mesmo jeito que a gente não tem que sair falando, né, para os outros. Olha o que é que o fulano me disse numa entrevista e tal, né? Claro, isso é completamente antiético, certo? As questões de imagem também, né? Então, assim, imagens na escola, por exemplo, você pode usar, se não mostrar o rosto dos meninos, certo? Se for uma imagem que mostre só mais ao fundo, ou que esteja desfocado, que você não consiga reconhecer quem são as pessoas, aí nesse caso é possível usar. Que mais? Dânia, tem uma pergunta. Diga, Lívia. Em relação aos cuidados que você teve na entrevista das pessoas que você fez a pesquisa sobre a anistia, você interviu de alguma forma em relação ao seu discurso, ou você só seguiu o roteiro com as perguntas e tudo mais? Porque quando se trata de um assunto delicado, né, geralmente Sim. a gente, eu acredito, né, que venham respostas que envolvam um assunto, né, que as pessoas às vezes até precisam de uma intervenção, de escutar alguma fala. Enfim, só queria saber se você tomou algum desses cuidados. Bom, por exemplo, eu não entrevistei militares, né? Eu não entrevistei o outro lado, nesse caso. Eu entrevistei perseguidos políticos. Como eram temas muito delicados, né, que dizem respeito à prisão, à tortura, a problemas familiares advindos, né, da perseguição, as perdas, perda salarial, perda de emprego, de estudo, enfim, algum tipo de sofrimento, eu tinha uma grande preocupação em colocar isso de forma muito delicada, certo? De nada, Kayala, de forma muito delicada, mas que você tem que ter a sensibilidade de saber como deve parar, certo? Não é aquela coisa de obter a informação a todo custo, certo? Dependendo do tema, certo? Quando você percebe que a pessoa, por exemplo, se a pessoa está chorando muito, né? Ou se, enfim, se ela demonstra de alguma forma, né? Que está afetada por conta daquela questão que ela está falando, você pergunta se a pessoa quer parar, diz que não tem problema, certo? E só continua se a pessoa realmente quiser, mas mesmo assim cheia de cuidado, né, de oferecer uma água, que claro, no momento virtual não é possível, né? Mas assim, é de não forçar a barra, certo? É de ter a sensibilidade de que algumas coisas, por exemplo, bastam, certo? Você não é um jornalista investigativo que precisa estar ali obtendo, né, toda a informação possível. Tem coisas que estão na escala do não dito, às vezes o silêncio é muito revelador, o choro é muito revelador, mais do que a fala, certo? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, certo? De saber até qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir, até onde vale a pena mesmo você puxar essas informações. E aí, quando você nota isso, simplesmente é melhor você parar mesmo, né? E agradecer. Olha, com todo o cuidado que eu tinha em relação a isso, e eu tinha porque eu já tinha lido muito sobre a temática, né? E sabia que era um tema delicado. Eu tive entrevistado, por exemplo, que depois que me deu a entrevista, passou 2 semanas sentindo dor de cabeça direto por conta de tão delicado que era o tema, certo? Então, assim, dependendo do tema, claro, vai ter tema que isso não, nem vai ser uma grande preocupação, não, certo? Mas já tem outros, né? Por exemplo, agora que eu estou entrevistando as pessoas que estão pela primeira vez estando na universidade, sempre tem um choro, quando aí você lembra da mãe, você lembra do momento que você estava, né, numa situação econômica muito difícil, você lembra das pessoas que lhe apoiaram, e aí sempre tem um choro, aí em vez de você, né, dizer, conta mais
e deixar que a pessoa chore e você puxar, é o momento de você dizer, né, de silenciar, deixar que a pessoa também decida se ela quer continuar, se foi um choro, mas que ela tem condição de voltar, ou se não, se é o momento mesmo de terminar a entrevista. Isso, claro, não está em lugar nenhum, assim, né? Isso vai ser a sensibilidade que você também adquire ao fazer pesquisa, certo? Quanto mais a gente faz, mais você vai percebendo as recorrências, mais você vai percebendo que como deve obter de fato a informação. Às vezes, por exemplo, uma entrevista, ela pode ser repetida assim, você pode ter contato com a pessoa mais uma vez, ela pode, né, conversar com você em vários outros momentos, não necessariamente só numa vez, né? Então, assim, é uma sensibilidade que você vai, de fato, adquirindo, certo? Na medida em que você vai fazendo mais entrevistas. No primeiro momento, a gente é mais travado, né? Para fazer as entrevistas, às vezes fica muito preso às perguntas, mas com o passar do tempo, você vai tornando mais, né? Você vai aprendendo mais, vai se tornando mais leve também e conseguindo tornar esse ambiente mais agradável também para conseguir as informações que são necessárias, fazer com que as pessoas falem, né? Enfim. Eu acho que a Mona Lisa travou. Travei? A imagem sim, mas a fala não. Vale, gente. Continua travado. Mudou. Tá travando de vez em quando. É por isso que às vezes eu fico sem saber se sou eu que estou travado ou se vocês que estão travados. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma, mas Pode fazer. é mais relacionada ao Google Forms, né? Ele não é para entrevista, mas você disse que tinha usado nesse período de pandemia. Ele tem a opção de você colocar tanto as questões para a pessoa selecionar a opção, mas também a resposta escrita, né? Uma coisa mais subjetiva. Essa opção, ela é boa, assim, porque eu penso que a partir do momento que você usa ela, existe, não sei, tem um pouco de desconfiança, porque a pessoa pode, enfim, ela escreve e edita aquilo, né, ela apaga e vê que escreveu de tal jeito, e eu não sei se, acho que é mais o quão eficiente poderia ser esse tipo de resposta, né, no Google Forms, a escrita de texto, sem ser só por opção, se ela é viável, não tanto. Assim, depende do qual é a pesquisa, qual é a pergunta, quantas pessoas você está fazendo, certo? Por exemplo, se for uma pergunta, se for um questionário que você vai querer atingir assim, um número muito grande de pessoas, fazer perguntas abertas, certo? É um terror na hora de você conseguir tabular, certo? Até porque também, assim, ele não diferencia, por exemplo, às vezes você escreve a mesma palavra, duas pessoas escrevem a mesma palavra, mas um escreveu toda maiúscula, a outra escreveu a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo, ele considera como duas respostas. Aí, isso depois você vai ter que fazer essa tabulação, essa organização, pode ser um terror. Eu agora fiz uma pesquisa com os jovens nas escolas, foram quase 2.000 respostas, certo? Então, assim, às vezes, por exemplo, a pergunta era a escola. E aí, os alunos, cada qual escreve do jeito o nome da escola, né? E aí, para você juntar isso aí depois, é uma trabalheira. Mas tem perguntas que são importantes. Por exemplo, a gente colocou nesse questionário se você tinha preferência por algum partido. Aí a pessoa dizia assim, não, e depois a outra pergunta era qual? Foi importantíssimo, porque
Algumas pessoas que tinham preferência partidária colocavam o partido, algumas outras colocavam o partido, explicavam por quê, outra colocava o partido, esculhambava o partido da oposição, certo? E outros, por exemplo, que foi a grande maioria, esculhambavam a política e dizia que, né, a política não presta por isso, 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 isso. Se eu não tivesse colocado a pergunta aberta, eu não saberia o que o jovem pensaria a respeito disso. A única resposta que eu teria nesse caso aí era de que tantos por cento tem preferência partidária, tantos por cento não tem a preferência. Quando você deixa aberto, a pessoa pode qualificar mais também a resposta. Mas isso não vale para toda pergunta. Tem algumas perguntas que devem ser realmente fechadas, certo? No Google Forms também tem a questão, por exemplo, de múltipla escolha. Resposta de múltipla escolha é uma trabalheira para você também organizar depois na tabulação, mas também é super importante, porque, afinal de contas, tem perguntas que não cabem só uma resposta. Volta sempre à questão de o que é que eu quero saber e como é que eu quero saber. Por isso, assim, a priori depende da pergunta que você queira fazer, certo? Mesmo o fato da pessoa pagar e escrever novamente e tal, em geral isso não acontece até, porque, assim, muitas vezes as pessoas estão aqui respondendo pelo celular. Muita gente, por exemplo, quer, no final das contas, terminar o questionário logo, sabe? Então, todo esse tempo da elaboração da resposta, muitas vezes não tem não, viu? Então, assim, vale a pena se você quer mais qualidade na resposta, do mesmo jeito que o questionário físico, certo? Cabe também. E a pessoa vai dizer, claro que num questionário, claro que numa entrevista, claro que num grupo focal, o entrevistado, ele pode também dizer coisas, por exemplo, que você queira ouvir, não necessariamente é o que ele pensa, mas, enfim, é o risco também que as pesquisas com pessoas a gente corre, né? Dani, eu fico Só o pensando fato que da pessoa dizer aquilo ali, decidir dizer aquilo ali, já diz muito também. E eu fico pensando que só o próprio fato de escolher fazer a pesquisa no formulário já diz muito, inclusive, o tipo de pesquisa que a gente pode fazer, mesmo aberta, ela já diz o tipo de resposta que a gente pode coletar, que não é o tipo de resposta de quando você faz a entrevista com a pessoa ou quando você faz o grupo focal, etc. Então, mesmo que ela tenha a possibilidade de revisar e etc., isso já está, de algum modo, embutido no tipo de pergunta que a gente pode fazer no formulário, que não é a mesma que a gente faria na entrevista, né? Você não pega a mesma pergunta que você bota no roteiro, você não coloca lá no formulário. Até para colocar no formulário, você usa um outro tipo de linguagem para se dirigir ao interlocutor, né? Porque assim, o questionário, ainda mais o questionário, por exemplo, o formulário que você manda para a pessoa, ele não permite a interação entre o entrevistado e o entrevistador. Ou seja, você tem que fazer a pergunta de forma mais inteligível possível, para não, né, criar confusão, não criar dificuldade da pessoa responder, a pessoa decidir não responder e você invalidar ali as respostas. É diferente de uma entrevista que você faz a pergunta, a pessoa diz, olha, eu não entendi, não. Aí você tem a possibilidade de refazer a pergunta de forma mais inteligível, porque tem a interação. Isso, a entrevista, ela permite essa interação, tanto presencialmente quanto virtualmente. O questionário no formulário, não, certo? Embora a gente coloque lá, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o e-mail tal, mas, às vezes, a pessoa não vai parar de escrever ali para escrever para você e só depois voltar para o formulário, não. Ou seja, tem que ser a pergunta já que permita que a pessoa leia, interprete e marque a opção correspondente que ela acredita, que ela acha e tal, certo? Então, tem essas diferenças entre um formulário, um questionário que tem uma pessoa ali na frente aplicando, né? E
esse formulário que, na verdade, você recebe e você responde ali, e é só você e o formulário ali na frente. A entrevista, não, ela permite essa interatividade, certo? Tanto a pesquisa presencial quanto a pesquisa virtual. Mais alguma dúvida, gente? Vou sim, eu mando para a Mona Lisa e ela manda para vocês. Ótimo. Tem até, a gente vai fazer uns TBTs, uns remembers das atividades, e aí a gente vai também pegar algumas dessas dicas que a Dani fez nos slides dela e rememorar também em formato de cards e colocar também no Instagram do projeto, tá bom? Inclusive, eu acho que a gente dá destaque a essa indicação bibliográfica que ela fez aí, que eu acho que é legal para todo mundo, inclusive ter acesso a como é que outras áreas fizeram, mobilizaram a estratégia metodológica para a gente também aprender com essas outras perspectivas, certo? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Aproveitem que nós estamos diante de uma pesquisadora de enorme sagacidade, de muita experiência, que ela já trabalhou com todo tipo de perspectiva metodológica, de trabalho de campo, de entrevista, questionário, pesquisa teórica, metodológica, assim, para a academia, pesquisa aplicada. Então, é a chance e a oportunidade de vocês também de tirarem dúvidas. E então aproveitem se tiverem ainda alguma dúvida, tá bom? Então, ok, estão satisfeitos? Ficou claro, gente? Então, pronto. Vamos dizer aqui que foi ótimo, ficou tudo claro. Ótimo. Mas isso é fato. Então, Dani, eu só quero que você faça uma pose bem bonita, para a gente bater assim uma foto bem linda. Bom, de antemão, assim, queria só agradecer. É sempre bom falar sobre pesquisa. Eu acho que a pesquisa, ela permite elucidar muita coisa. A pesquisa é muito legal, porque às vezes a gente tem umas verdades, umas pré-noções que o campo vai lá e derruba mesmo, certo? E aí acaba sendo, de fato, muito, muito, muito interessante, certo? Fazer pesquisa empírica também lhe ajuda muito a entender a complexidade que é a sociedade, certo? Então, e é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, certo? Vai desarnando, como diz a linguagem popular, certo? E aí, a ponto de você chegar num determinado momento e achar que você sempre soube fazer isso, mas que, na verdade, você foi aprendendo com o tempo mesmo, certo? E, claro, quebrando a cara, né? Fazendo besteira, que isso também acontece, não adianta a gente achar que tudo é bonitinho, que tudo vai sair exatamente no script que a gente planejou, né? Às vezes você, no caso, eu esqueci de falar sobre essa questão, mas às vezes você marca a entrevista, aí cai a sua internet, cai a internet da pessoa, aí estava todo mundo morto de feliz para dar aquela entrevista e você de entrevistar, mas aí não rolou, né? Então, assim, tem essas coisas também que acontecem, né? Tem os entrevistados que você jurava que ele dá muita informação e ele se revelou monossilábico, né? Ou se revelou desinteressado para falar. Enfim, o campo ele é assim, cheio de experiências boas e ruins, mais boas, inclusive, do que ruins, certo? E eu sugiro que vocês façam o máximo de pesquisa que vocês puderem. Então, gente, eu quero mais uma vez aqui agradecer enormemente a Daniela, assim, acho que é uma oportunidade muito grande mesmo para a gente, assim, ela é uma pesquisadora muito versátil, e mais do que isso, assim, ela gosta muito disso, vocês viram aí a empolgação dela, como ela apresentou, o cuidado, assim, hoje ela estava perguntando quanto tempo tinha, como é que podia, e fez os slides com o maior cuidado, então, assim,
Eu agradeço muitíssimo a ela por estar aqui com a gente. Eu sei que as pessoas que vão assistir aqui depois no YouTube do nosso projeto também vão aproveitar muito, e é isso, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer mais uma vez a Daniele, e dizer que vocês acompanhem aí as atividades do projeto, aí todo mundo dizendo que a Daniele é inspiração mesmo. Eu sou, como todos vocês, fui aluna, fiz disciplina, também aprendi com ela, citei ela nas minhas pesquisas, então vocês façam o mesmo caminho também. E mais uma vez agradecer, Dani, e boa noite para todo mundo. Fiquem bem, fiquem seguros e acompanhem as nossas redes, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço.